Você já ouviu falar numa enfermidade chamada câncer da religiosidade? Pelo incrível que pareça, esse tipo de diagnóstico não é feito por um oncologista, mas é feito por aquele crente que é sensível ao bendito Espírito Santo e que segue a Bíblia Sagrada de acordo com os princípios e ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noiva do Cordeiro, ela é totalmente saudável. É um paradoxo afirmarmos que a noiva do Cordeiro é uma noiva doente. Mas quando você olha para a igreja local, você percebe que dentro da igreja local existe um câncer chamado religiosidade. E esse câncer está presente na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas suas obras são totalmente maléficas, carnais, infrutíferas, abomináveis, deploráveis, vergonhosas. Você sabia que os maiores escândalos produzidos dentro da igreja local e fora da igreja local são produzidos por esses crentes que sofrem do câncer da religiosidade? Esses crentes, eles têm uma falsa aparência de perfeição, de santidade, de justiça própria, mas são totalmente inversos através da sua praticidade, linguagem e testemunho de vida. Porque eles vivem de uma casca, de uma fantasia, mas na verdade são totalmente podres por dentro. E não sou eu que digo isto, quem afirma isso é o próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, 25, quando Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Esses religiosos cancerosos, Jesus, na sua época, identificou os mesmos, chamando de escribas, fariseus e hipócritas. Porque eles vivem numa duplicidade de vida e de identidade. Dentro da igreja, se apresentam como anjos, como santos, como justos, detentores da verdade, os mais, entre aspas, espirituais, fervorosos, mas em casa, no trabalho, na rua, no shopping, ao ar livre, são totalmente vergonha para o Evangelho e para a Igreja de Cristo. Você sabia que os maiores atos de violência doméstica, quando eu falo a nível de vida cristã, são praticados por esses cancerosos religiosos? Você sabia que dentro da igreja eles beijam todo mundo, abraçam todo mundo, mas são totalmente carrasco para os seus próprios filhos? Porque são cancerosos da religiosidade. Você sabia que dentro da igreja eles falam sobre unidade conjugal, e eles conseguem ficar dias e mais dias incomunicáveis dentro de casa com o seu cônjuge e até com seus filhos, com raiva, com o nariz torcido e dormindo até fora da cama, no quarto dos filhos ou na sala ou em outro cômodo, e só procura falar com a esposa no dia da ceia para fazer de conta que está tudo bem, que está em comunhão? São cancerosos da religiosidade.
Você sabia que muitas das vezes a esposa é violentada sexualmente por esses tais, sendo usada como se fosse uma profissional do sexo? E quem pratica isso? São os cancerosos da religiosidade. Em alguns casos, quando você recebe informação de filhos, de sobrinhos, de crianças que sofreram um abuso sexual, quando você vai investigar quem é que praticou este abuso sexual, nos seus próprios filhos, parentes, ou naquela criança que foi usada pelo tal, são os cancerosos da religiosidade. Se você for nos comércios, esses tais deixaram marcas, estão deixando marcas negativas do descrédito, onde compram e não pagam. E dentro das igrejas, estão em cima do púlpito, nos departamentos, cantando, pregando, falando línguas estranhas, como se fosse o bom moço do céu. São cancerosos da religiosidade, que acham que pode manipular e enganar o seu líder, os seus irmãos da fé, falando línguas estranhas, tentando manipular com fenômenos sobrenaturais, se apresentando como o mais espiritual. Mas, na verdade, são podres por dentro, que por onde passam o seu mau cheiro é exalado, porque, na verdade, não tem nada de santo. Não passa de uma carniça, em nome da fé, que vive ludibriando a si mesmo. Só que esses cancerosos da religiosidade, não adianta mais falar para eles: arrependa, confesse, volte para Cristo, porque eles já estão cauterizados. E segundo a Bíblia, Salomão fala em Provérbios que uma pessoa cauterizada não há mais cura para ela, porque ela é de dura cerviz. Então só existe uma coisa para esses cancerosos da religiosidade: é serem arrancados pela mão do Todo-Poderoso do meio dos santos. Porque de falsos santos nós não aguentamos mais. Se nós não aguentamos mais, nem mesmo o próprio Deus, que repugna todos esses atos bestiais, hipócritas, farisaicos, que em nome de uma fé vive ludibriando os inocentes do reino de Deus. Que o Senhor Deus venha arrancar esses cancerosos da religiosidade o mais breve possível, para que a obra de Deus possa progredir, frutificar, multiplicar, conforme o plano que Deus designou para a sua obra. Cuidado, 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 canceroso da religiosidade. Seus dias já estão contados pelo Deus dos céus.